ondas giratórias de Kaiser e outros. A ocasião mais favorável para tal ocorrência é quando ela está coordenada com perturbações magnéticas da Terra. 4. A teoria do pK. CGI baseia sua teoria do pK na ideia de um campo de plasma não homogêneo no corpo, que os Kirlians de Krasnodar, capítulos 16, 17 e 18, fotografaram e mediram e que está sendo pesquisado agora na Universidade Estadual de Cazaquia pelo Dr. Venus et al. De acordo com os biologistas de Cazaquia, esse bioplasma gera alguns dos campos biológicos à volta do corpo medidos pelos detectores de Sergeev. A mente e as emoções exercem poderoso efeito sobre o bioplasma e, por seu turno, sobre o campo de força. Sergeev aventa a hipótese de que, em certas condições específicas, o bioplasma poderia ser a causa de fenômenos psicocinéticos. Em recente artigo científico ele cita as condições em que as mudanças do bioplasma aparecem ou desaparecem. Fogo invisível, em telepatia, telegnose, rabdomancia e PK, organizado por Zerredak. Praga, publicação oficial, Svoboda, 1969 a 70. Veja também Newsin na bibliografia. 5. Relatório tcheco sobre Nelia Mikhailova pelo Dr. Zdeněk Redak e pelo Dr. Otto Karkus. Publicado pelo jornal tcheco Pravda de 14 e 21 de junho de 1968. Parte do relatório foi traduzida e publicada pelo Paraphysics Journal, Vol. 2, N. Graus 3. Depois das experiências de PK, a Sra. Mikhailova se mostrava exausta, com o pulso quase imperceptível, mobilidade reduzida e uma depressão geral visível no rosto. De acordo com o relatório do Dr. Zverev, a perda de peso depois de 30 minutos de testes de PK vai de 800 a 1000 gramas. O EEG mostrou intensa excitação emocional. O eletrocardiograma acusou uma ação arrítmica do coração. Foi impossível diferenciar as ondas PIT e os complexos de câmara do coração QRS. Registraram-se altas percentagens de açúcar no sangue. Em conjunto, os sintomas nos lembram uma reação de alarme de estresse no organismo, a maneira pela qual tais alterações se verificam no caso da Sra. Mikhailova não é usual na prática normal. Perturbou-se a função do sistema endócrino. As mensurações fisiológicas revelaram enfraquecimento do organismo. Ficou diminuída a faculdade de discriminação do gosto, perturbou-se o sono, registraram-se dores nos músculos do braço e da perna, como também vertigens e uma disfunção da coordenação. Experiências de laboratório. Os fenômenos de PK ocorreram numa câmara eletroencefalográfica insulada. A Sra. Mikhailova mostrou-se capaz de deslocar objetos leves de material plástico e metais, cujo peso oscilava entre 10 e 50 gramas. No momento da ocorrência dos fenômenos, observaram-se registros por meio de vários elétrodos, em EEG, em aparelho cardiográfico e também se obtiveram registros por meio de um aparelho à distância sem contato direto, indicando um campo flutuante eletrostático. Este último apareceu no momento da tensão cerebral. A análise dos sinais elétricos na superfície do crânio indicou que o nível de energia dos sinais era consideravelmente menor do que o nível de energia das flutuações do campo eletrostático registradas à distância. Ao mesmo tempo, contudo, constatou-se a existência de uma correlação significativa, dentro de 5% entre os parâmetros da bioturbulência elétrica e a turbulência eletrostática. Tudo faz crer que no instante dos fenômenos de PK havia acentuada correlação entre essas características informacionais e, ao mesmo tempo, concentração de energia na direção em que estava fixado o olhar da paciente. Verificou-se ainda que a frequência das pulsações cardíacas podia ser aumentada 4 vezes nessas condições. O ritmo de modulação do campo eletrostático intermitente estava associado, numa relação geométrica, às frequências do coração e do cérebro, o que dá a entender que o coração pode influenciar a função frequência do modular de campo-espaço. Descrevemos apenas muito parcialmente alguns resultados da pesquisa do Dr. Sergeev, mostrando que o aparelho pode detectar e registrar o caráter extraordinário desses fenômenos que tem por base o organismo humano. 6. Nelia Mikhailova,
Algumas referências adicionais. Artigos sobre Nelia Mikhailova, Nina e Kulagina, apareceram no Pravda de Leningrado de 21 de janeiro de 1964, de 23 de fevereiro de 1964 e de 15 de março de 1964, no Izvestia em seu número 28, de 1964, e no número de 24 de janeiro de 1964 dos MENA. Uma reportagem sobre a pesquisa do Dr. Leonid Vasiliev com ela apareceu no Serena, no dia 6 de janeiro de 1964, intitulada Na Sala de Conferências do Moscou. Os primeiros relatos da sua capacidade de pecar foram estampados no Pravda de Moscou de 17 de março de 1968, quando caem as maçãs, da autoria de Lev Kolodny, traduzido pelo jornal UF para Physics, Vol. 2, N. Graus 4, Downton, Wiltshire, Inglaterra, O Fenômeno do Psi, de Vadim Marin, com Somoletes de Moscou, de 7 de abril de 1968. Milagre numa Peneira, de Vershijov. Pravda de 24 de junho de 1968, traduzido pelo jornal UF para Physics, Vol. 2, N. Graus 4. A Noite de Leningrado de 16 de abril de 1968. O número de 25 de março de 1968 de The International Herald Tribune também estampa um artigo sobre Nelia Mikhailova. Os cientistas tchecos Dr. Tokakus e o Dr. Zdeněk Hejdak discutiram testes levados efeito com Mikhailova em acerca da telecinese, no Pravda tcheco de 14 de junho de 1968 e de 21 de junho de 1968. Telecinese ou fraude. Escrito pelo Dr. Hejdak, apareceu nas páginas do jornal UF para Physics, Vol. 2, N. Graus 3, de 1968. Veja também a Kulagina Cinefis, pelo Dr. Hejdak, jornal UF para Physics, Vol. 3, N. Graus 3, 1969, Notas sobre os filmes de Kulagina, Mikhailova, de Berbert, Vol. 3, N. Graus 5 a 13 e 4, 1969, os números subsequentes publicaram outros artigos a respeito. Um artigo sobre PK com material radioativo, isótopos a serviço da parapsicologia, conhecimento é poder, N. Graus 9, 1967. 3 artigos científicos assinados pelo Dr. Sergeyev, incluindo o seu trabalho com Mikhailova, aparecem em Telepatia, Telegnose, Rabdomancy e PK, publicação oficial, Svoboda, 1969 a 70. Os 2 artigos de Sergeyev e Pavlova também são importantes. Método Estatístico de Pesquisa sobre o Ego Humano, Leningrado, Academia de Ciências da URSS, publicação científica, 1968. E Questões da Análise Aplicada dos Processos Casuais, Moscou, publicação da Rádio Soviética, 1968. 7. Emoções e bioplasma. O Dr. Inyuzin descreve o impacto das emoções sobre o bioplasma animal, tal como é visto através do método Kirliano de campos de alta frequência. Quando alarmados, coelhos exibiam modificações radicais na radiação bioplasmática. Gerou-se um bioplasma condensado. As radiações emitidas pelo bioplasma eram escuras, com clarões intensos de uma cor purpurina. Em condições normais, os clarões são azulados e a densidade do bioplasma distribuída uniformemente numa configuração complicada. Na opinião de Inyuzin, as técnicas kirlianas poderiam ser aplicadas em parapsicologia para determinar o estado psíquico do paciente, sejam ou não adequadas às condições experimentais de psi. VM-Inyuzin e plasma biológico de organismos humanos e animais, telepatia, telegnose, rabdomancy e PK, organizado pelo Dr. Zerredak, Praga, publicação oficial, Svoboda, 1969 a 70. 8. Radiação mitogenética. Todas as células vivas produzem uma radiação invisível.
O cientista russo Dr. Alexandre Gurvitch eletrizou o mundo com essa declaração nos anos 30, revelando a existência de uma pesquisa que soava como PK entre as plantas. Escolheu a raiz de uma cebola recém-brotada para servir de emissor e montou a raiz num tubo, como um canhão biológico. Gurvitch apontou a ponta da raiz para outra raiz de cebola, o receptor, também colocada num tubo, mas com uma área exposta do lado. Depois de 3 horas, Gurvitch contou o número de células da área exposta do receptor e o número de células do lado coberto. Havia 1/4 a mais de células na parte exposta ao canhão biológico. A raiz da cebola devia estar irradiando alguma espécie de energia. Gurvitch instalou lâminas de quartzo entre a cebola emissora e a cebola receptora. Mesmo assim, a estranha energia continuava a passar de uma para outra. Experimentou levedura como receptor. O ritmo de germinação da levedura aumentou 30%. O mesmo se verificou com o crescimento das bactérias. Nos humanos, Gurvitch descobriu que o tecido muscular, a córnea do olho, o sangue e os nervos eram todos emissores do que ele denominava radiação mitogenética. Tecidos cancerosos têm capacidade de radiação, mas já não a têm o sangue de doentes acometidos de câncer. Os hospitais da Europa começaram a usar esse teste de sangue para fazer diagnósticos. E chegaram à conclusão de que a doença afetava a radiação. Quando uma pessoa doente segurava uma cultura de levedura durante alguns minutos, isso já era mais do que suficiente para matar vigorosas células de levedura. Em Nova York, o Harper's Magazine de julho de 1934 saudou o descobrimento de Gurvitch: a vida cuja roda é movida pela luz também pode ser um gerador de luz. Este é o pasmoso conceito proposto por uma série de experiências no laboratório russo. Gurvitch não podia ver a radiação das coisas vivas. Só podia ordenar-lhe sistematicamente os efeitos. Ninguém mais podia ver o que Gurvitch encontrara ou compreender o que causara as variações dos resultados. Gurvitch propôs uma teoria de campos de força biológicos, que foi logo esquecida. Depois os Kirlians aplicaram às plantas o comutador de alta frequência. Todo o mundo pôde ver raios esquisitos e estranhas plumas de luz saindo das plantas. Hoje, os cientistas da Universidade Kirov do Cazaquistão voltaram a examinar os descobrimentos de Gurvitch. Afirmam os seus biologistas, existe uma nova possibilidade de verificar as ideias de A.G. Gurvitch, que se estribam no conceito do plasma biológico como o meio em que se expande a força desse campo. A fotografia kirliana pode provar que existe uma radiação proveniente dos seres vivos capaz de exercer influência sobre outros seres vivos. O descobrimento de Gurvitch suscita uma infinidade de perguntas em outros campos também. A energia jorra das plantas, frutas frescas, vegetais. Quais são as implicações desse fato para os alimentos vivos? Constituirá, porventura, a energia existente nas plantas o seu verdadeiro valor alimentar, sendo ela destruída pelas nossas substâncias químicas, sprays e aditivos? E possível que a fotografia kirliana seja um grande trunfo na pesquisa sobre nutrição, agricultura, horticultura e campos correlatos. 9. O efeito kirliano. Devemos grande parte dos dados que possuímos sobre o efeito kirliano a inúmeras conversações particulares com cientistas soviéticos. Os seguintes artigos e documentos científicos estudam adicionalmente o descobrimento de Kirlian. Apêndice B. Teorias soviéticas do Psi. O doutor e político Gan aplicou de várias maneiras os seus conhecimentos matemáticos à parapsicologia. Inventou, por exemplo, logaritmos para determinar o grau de correção na recepção de uma imagem telepática. Um médium talvez não diga um poste vermelho, mas dirá metálico, 15 centímetros de largura, vermelho. Diferentes qualidades podem ser avaliadas para se determinar a correção. A fim de contornar um obstáculo que se opõe aos teoristas do eletromagnetismo, o fato de que a telepatia não parece diminuir com a distância, Kogan pensa em telepatia menos em termos de energia do que de informação. Uma analogia. Se estivermos usando a luz como energia, uma lâmpada para fotografias instantâneas, a fim de revelar um filme numa câmara,
Precisamos estar muito próximos da fonte luminosa. Se o seu objetivo for a informação, como a que se obtém de uma baliza iluminada, pouca diferença fará se houver um clarão ofuscante ou um tímido bruxuleio a quilômetros de distância. Essa linha de reflexões aplica-se à telepatia para explicar por que ela não parece diminuir com a distância. Kogan demonstrou matematicamente que, em princípio, a telepatia poderia mover-se sobre ondas excessivamente longas, mais de 1,5 km. Ele admite, paradoxalmente, que essas ondas só explicariam a telepatia entre pessoas muito próximas uma da outra e não separadas por grandes distâncias. Como também não exclui a hipótese de que outras forças, além das eletromagnéticas, estejam envolvidas na telepatia. Parte da obra original do Dr. Kogan, incluindo a sua matemática, pode ser encontrada em inglês. Veja a bibliografia. 73 a 79, 416. O matemático e físico de Leningrado, Igor Shishkin, que disse serem os argumentos de Kogan a mais brilhante defesa do ponto de vista eletromagnético, tipifica um grupo maior de soviéticos, que olha para além do espectro eletromagnético. Supõe alguns que as energias do átomo são o mecanismo do psi. A maioria, porém, acredita na existência de uma força ou campo desconhecido, às vezes difuso, às vezes semelhante à gravidade, disse Vassiliev. 45 a 46 237. Como muitos físicos soviéticos, Shishkin está trabalhando numa teoria das flutuações. O trabalho de alguns teoristas soviéticos da flutuação é apresentado em tradução para o inglês. Sinchoton Radiation, de Sokolov e Mitunov, Pergamon Press, Londres. Aplicando as teorias da flutuação ao psi, Shishkin se vale do trabalho do físico soviético teórico Terletsky e do trabalho de Broglie e outros para elaborar a sua hipótese, a telepatia deslocando-se mais depressa do que a velocidade da luz através da flutuação num campo teórico. Encontra-se, traduzido para o inglês, um pequeno trabalho que apresenta as ideias inéditas de Shishkin. Apêndice C. Manifesto Tcheco apresentado em 1968 na Conferência de Parapsicologia de Moscou. Psicotrônica. Recentemente, na Tchecoslováquia, um grupo de trabalhadores teóricos e práticos no campo da parapsicologia cunhou o novo termo psicotrônica em lugar de parapsicologia. O primeiro a empregar esse termo foi Fernand Clerc, o estudioso francês. Num artigo publicado na revista Radiotecnológica, ele aludiu à possibilidade de conseguir, por um ato de vontade, que uma gota d'água se desviasse para a direita ou para a esquerda ou cair sobre o fio de uma navalha. Mas não levou adiante o estudo do fenômeno. Decidindo empregar o citado termo, os supracitados trabalhadores argumentam. 1. O termo parapsicologia parece impróprio e inadequado a uma disciplina científica. 2. O termo psicotrônica mostra que a questão de que se trata são os fenômenos associados ao aspecto psíquico e ao sistema nervoso do homem e de outros seres vivos, de um lado, e os fenômenos de caráter energético por si mesmos, de outro. E precisamente a essa forma de energia que fazemos alusão todas as vezes que certos fenômenos físicos ou biofísicos desafiam a explicação pelas formas familiares de energia. Parece tratar-se de uma forma de energia muito mais sutil do que as ondas eletromagnéticas, e sempre associada ao componente ao impulso psíquico. Tudo indica que não se devem excluir várias transformações e transmutações dessa forma de energia em formas familiares de energia. Visto que essa forma de energia, provavelmente, é superior às formas de energia até agora conhecidas, ela pode, de acordo com a lei de transformação, ser reduzida a formas inferiores de energia do mesmo modo que a energia eletromagnética se transforma em energia corpuscular quando um raio gama está atravessando um forte campo nuclear. 3. O novo termo psicotrônica é suficientemente genérico para incluir todos os fenômenos pertinentes, que estão sendo pesquisados atualmente e o serão no futuro. 4. Podem dispensar-se termos inadequados como fenômenos parabiológicos ou fenômenos paraneurofisiológicos. 5. Na Tchecoslováquia e, frequentemente,
Em outras partes do mundo também, ainda subsiste, por detrás da opinião pública, o ponto de vista de que a nata dos ocultistas que está lidando com a parapsicologia. Essa opinião, não infrequentemente, tende a desestimular cientistas sérios de cooperar com os que trabalham com a telepatia, a telegnose, a telecinese e outros fenômenos do mesmo gênero. Uma definição aproximada do novo termo pode ser a seguinte: a psicotrônica, em essência, é a biônica do homem. O seu principal objetivo é completar o conjunto de leis que governam o mundo animado e o mundo inanimado com novos conhecimentos psíquicos, físicos e biológicos, derivados de manifestações extraordinárias da psique humana. Além disso, o objetivo é buscar as consequências práticas do problema entelo utilizando o homem como elo intermediário ou eliminando o homem e utilizando uma síntese artificial, como, por exemplo, ideando um gerador da energia usada pelo homem na transferência telepática, depois que se tiverem produzido provas definitivas de que nenhuma das formas familiares de energia, eletromagnética, gravitacional, ou qualquer outra, está envolvida nos fenômenos pesquisados. Aí está porque uma das principais finalidades da psicotrônica é investigar as características dessa nova forma de energia, denominada energia psicotrônica para propósitos de trabalho, tendo o psicotron por unidade, depois que se houver obtido uma prova experimental da sua existência. Uma segunda tarefa da psicotrônica consiste em transmitir os conhecimentos recém-adquiridos a mais disciplinas científicas, como a psicologia, a física, a medicina, a filosofia, e outras dessas jaes, contribuindo para a elaboração de uma imagem de conhecimento científico tão complexa quanto possível. De mais a mais, os supramencionados trabalhadores são ainda de parecer que, tendo sido estabelecida e definida a nova forma de energia, a energia psicotrônica, a concepção dual de Broglie do elétron, que tanto pode parecer existir como matéria quanto pode parecer existir como onda, pode ser estendida a uma concepção triádica, que expressa o mundo animado e o mundo inanimado da matéria em movimento em sua totalidade. Haveria, nesse caso, todas as razões possíveis para se reconhecer a trialidade cósmica como a lei suprema da natureza e da existência do homem. Estabelecendo, portanto, os parâmetros da nova forma de energia, emprestar-se-á à concepção da matéria em movimento um terceiro aspecto. A definição da matéria em movimento será determinada por leis muito mais complexas do que as que se conhecem atualmente. Reitera-se que é importante não perder de vista o fato de que a introdução do novo termo psicotrônico e a definição do novo enfoque podem revelar-se proveitosas para se chegar a um acordo com os cientistas cuja atitude em relação às questões ora discutidas tem sido, até agora, eminentemente cética. Apêndice D. A parapsicologia em outros países comunistas europeus. Romênia. Talvez a pessoa mais conhecida que se interessa por parapsicologia seja o Dr. V. A. Gheorghiu, especialista em hipnose experimental do Instituto Psicológico de Bucareste. O Dr. Gheorghiu visitou os centros de psi soviéticos e da Alemanha Ocidental e apresentou um trabalho no Seminário Internacional de Parapsicologia de Moscou em agosto de 1966. Fez referências a insólitas experiências em parapsicologia e hipnose. As relações entre ambas. Polônia. Desde o fim do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a pesquisa psíquica polonesa, fundada pelo famoso Juliusz Oshorowicz, figurou entre as mais ativas e as de maior alcance em toda a Europa. Havia 5 centros principais de pesquisa. Essa riqueza de investigações foi interrompida pela guerra e pelas vicissitudes políticas. Depois disso, até recentemente, a única pessoa que continuava a trabalhar publicamente nesse campo era o Dr. Stefan Manczarski, chefe do grupo polonês que participou do Ano Geofísico Internacional em 1957. Agora o psi parece estar retornando à cena. Indagando das pesquisas atuais, recebemos esta resposta do Dr. Franciszek Chmielewski, presidente da Sociedade Copérnico de Naturalistas da Polônia. Temos a seção bioeletrônica da Sociedade Copérnico de Naturalistas da Polônia,
Os principais tópicos da atual atividade da sessão são os seguintes: fenômenos elétricos em organismos vivos, maior atividade nervosa em conexão com fenômenos parapsicológicos e com a hipnose, a influência sobre organismos vivos de todas as espécies de radiação cósmica e terrestre. Entre os associados da nossa seção bioeletrônica se incluem muitos especialistas em radioestesia, hipnose e clarividência. Fora da seção, existem na Polônia muitos cientistas cujo grande interesse é a radioestesia. Como, por exemplo, o padre, Sr. Jan Podbielski, e muitos que se interessam pela parapsicologia, como, por exemplo, o professor Stefan Mankiewicz. O Dr. Chmielewski incluiu esta lista de artigos científicos, S. Mankiewicz. 1. Questão da telepatia em estudos radiotécnicos, Revista de Telecomunicações, N. Graus 10, 11-12, 1964, N. Graus 1, 2, 3, 1947. 2. Aplicação da cibernética e da radiofísica em parapsicologia, Revista de Telecomunicações, N. Graus 11, 1961. 3. Hoje e o amanhã da teletransmissão. Trabalho apresentado no Simpósio da Academia de Ciências da Polônia, Varsóvia, em 4 a 6 de dezembro de 1963. Kajashi 4. A pesquisa de fenômenos de telepatia em conexão com a hipótese das ondas eletromagnéticas. Não publicado. Caborum, 5. Telepatia, uma área da ciência. Almanaque do Trabalhador, 1962. Em conexão com a Polônia, não se pode deixar de mencionar outro homem. Stefan Soyinki, 1877 a 1944, nascido na Rússia de pais poloneses, logo descobriu o seu notável talento psíquico, que desenvolveu com a ajuda de um santo homem russo-judeu. Encarcerado por crimes políticos em 1917, Soyinki mudou-se para Varsóvia ao ser libertado 4 anos depois. Engenheiro químico, homem profundamente religioso, nunca aceitou recompensas pelo uso do seu versátil talento psíquico. Ótimo telepata, era também clarividente notável, que se especializou na leitura de mensagens fechadas em envelopes duplos em tubos de chumbo. Além de inúmeros cientistas poloneses, os grandes pesquisadores da época, Richet, Osti, Gelei, Dingwall, von Knudsen, Vasiliev testaram com êxito a telepatia e a clarividência de Soyinki. Disse também que ele era capaz de influir telepaticamente no pensamento e nos atos de outra pessoa e realizar a projeção astral. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, deram um salvo-conduto ao Soyinki e instaram com ele para que fugisse. Ele preferiu ficar. Durante a guerra, utilizou seus talentos da mais bela maneira possível, ajudando o movimento subterrâneo, prestando informações sobre pessoas perdidas e aprisionadas. Segurando um pedaço de roupa, dizia onde as vítimas tinham sido executadas, onde estavam enterradas. Relatos documentados descrevem-no localizando corpos específicos em valas comuns empilhadas de cadáveres. No dia da revolta de Varsóvia ele observou: vejo que morrerei de morte terrível. Mas tive uma vida maravilhosa. Em poucas palavras, os nazistas mataram Stefan Soyinki com rajadas sucessivas de metralhadora. O manuscrito do seu último livro foi queimado com seu corpo. Ele é lembrado como um médium confirmado e provado e homem boníssimo. Logo sairá um livro sobre o Soyinki para familiarizar os norte-americanos com a sua vida extraordinária. Realizamos extensas entrevistas com o cientista polonês e outros poloneses que visitaram o Ocidente e que mencionaram a atual pesquisa do Psi. Com as reviravoltas que abalaram a Polônia no princípio de 1968, pediram-nos que omitíssemos o material que nos haviam fornecido. Basta dizermos que eles estão interessados em todas as áreas de pesquisa psíquica. Hungria, continua o trabalho sobre astrologia médica. Entre os inúmeros cientistas que a ele se dedicam estão o Dr. Kurt Rechnitz, professor universitário e ex-diretor da Clínica Obstétrica de Budapeste, e o Dr. Endre Magyari, de Budapeste. Não temos notícias sobre as pesquisas atuais do Psi,
Muito embora a Hungria, como a Polônia, mostrasse atividade nesse campo antes da guerra. Alemanha Oriental, limitamos-nos a ouvir de outros cientistas comunistas, estão trabalhando lá. Em Creuset, Jacques Pulack afirmar que os nazistas confiscaram extensos arquivos e os fundos da revista de parapsicologia holandesa e da Sociedade Holandesa de Pesquisas Psíquicas. Como não foram devolvidos, devem estar na Alemanha Oriental ou em algum lugar atrás da cortina de ferro, diz Pulack. Fim.